Bom dia, meu nome é Jaqueline e vou começar falando sobre a adesão do paciente ao tratamento. Bom, muitos pacientes eles não seguem o que o profissional traça para ele, como por exemplo um fisioterapeuta que avaliou o paciente e traçou uma conduta para ele de 10 sessões. E quando chega na sexta sessão, o paciente vê resultados e por conta própria decide parar as sessões. E isso é errado. Assim como também, por exemplo, um paciente que precisa seguir uma dieta especial e por conta própria decide parar. E além dessa parte, vai também do estilo de vida, como por exemplo, parar de fumar, parar de beber. E muitos nem seguem isso, apesar de ser um profissional falando para ele. Assim como também evitar alimentos gordurosos, praticar exercícios, que é uma melhora para a saúde dele, evita doenças, né? E hoje em dia é muito comum isso, e isso é muito errado, porque as pessoas não têm nem noção do quanto isso é ruim para a saúde deles, decidir por conta própria parar um remédio, por exemplo, para uma pessoa que tem hipertensão. Elas não têm nem noção do quanto isso pode prejudicar a saúde dela. Assim como também é muito ruim para os custos a falta de adesão ao tratamento, que os pacientes não concluem, decidem por conta própria parar. Bom dia, eu me chamo Matheus e dando continuidade à fala de Jaqueline sobre a adesão ao paciente. Bom, com a pouca falta de adesão que o paciente tem hoje em dia, casos como transplante de órgãos é uma coisa muito absurda, porque com a falta de medicamentos vai acarretar que futuramente o órgão não vai se adaptar ao corpo. E com essa bastante falta que ocorre, faz com que as pessoas precisem de mais remédios e mais medicamentos. E na maioria das vezes, o que poderia ser resolvido em apenas uma consulta, se faz necessário que tenha mais de uma consulta, o que prejudica bastante. E dados recentes mostram que isso gera um impacto bastante negativo na economia. Segundo o Ministério de Saúde, a adesão é confirmada quando 80% do tratamento é seguido de forma corretamente. Em muitos casos, esses pacientes se dão dias livres de folga, nas férias ou finais de semana, por não saberem que esse período pode prejudicar no tratamento. Em diversos estudos realizados nos últimos 50 anos, identificou-se que 3 a cada 4 pacientes seguiram o tratamento terapêutico. Uma das conclusões foi que apenas 20 a 40% dos participantes em tratamento para alcoolismo, tabagismo e abuso de substâncias continuaram o tratamento após um ano. Em outro estudo, publicado pela Revista de Saúde Pública, analisou a baixa adesão ao tratamento em medicamentos com idosos e verificou que 1/3 desses idosos não seguiram com o tratamento. A questão é que esses pacientes têm intenção de seguir com o tratamento, mas acabam ocorrendo várias dificuldades e com isso acabam desistindo. Por isso, é necessário que os profissionais de saúde tentem ajudar essas pessoas com suas respectivas realidades. Olá, bom dia, me chamo Bruna Silva e estou aqui para falar um pouco sobre a falta de adesão ao tratamento e quão comum essa falta de adesão é. Bem, de acordo com o que já foi falado, a adesão ao tratamento é quando o paciente ele concorda em seguir de maneira contínua e correta aquele tratamento que foi passado, prescrito por um profissional da saúde. Estimar a prevalência da falta de adesão é uma tarefa muito difícil, pois esse problema assume muitas formas diferentes. Por exemplo, um caso seria quando o paciente ele pode não aparecer para uma consulta marcada, decide não aparecer para uma consulta que é de rotina, que é importante, ou não concluir o tempo previsto para a tomada dos antibióticos. Uma pessoa pode burlar uma dieta especial, um programa de exercícios de reabilitação, no caso de pessoas que talvez sofreu um acidente e precisa da fisioterapia, ou algum outro regime de tratamento. Como podemos observar, e em outras palavras dizendo,
existem muitos graus da falta de adesão. Com certeza, você conhece alguém que tem diabetes ou hipertensão e que não siga o tratamento que foi passado, prescrito pelo médico da maneira adequada. Isso é mais comum do que a gente pensa. Segundo a OMS, menos de 60% das pessoas que têm diabetes e menos de 40% das pessoas que têm a hipertensão, elas seguem as prescrições médicas. Condições crônicas como as citadas, elas têm uma alta prevalência no Brasil e podem levar ao aparecimento de outras complicações de saúde, como, por exemplo, doenças cardiovasculares e a falha renal. Por isso, após o diagnóstico, é de suma importância seguir as orientações de profissional de saúde sobre o tratamento que foi passado. Mas, infelizmente, a realidade muitas vezes é outra. De acordo com o Ministério da Saúde, a falta de adesão ao tratamento hoje tem sido considerada um problema de saúde pública e também tem sido ela denominada como uma epidemia invisível. Veja, por exemplo, o caso da hipertensão arterial, que, se não for tratada de maneira correta, esta condição é um motivo de, como, por exemplo, infartos do miocárdio, 25% dos casos de pessoas que precisam da diálise por insuficiência renal crônica terminal e também 80% dos acidentes vasculares cerebrais. Esses dados que eu citei foram dados do Ministério da Saúde. Então, de acordo com dados e estudos que têm sido realizados, nós podemos observar como a adesão ao tratamento é de suma importância ser seguida. Quando indivíduos acreditam que são capazes, eles conseguem seguir melhor as recomendações. Pesquisadores afirmam que, quanto maiores e mais complexas forem as recomendações, mais difícil será a adesão. Medidas como fazer comentários sobre o progresso do paciente e envolver familiares e amigos do paciente no tratamento e em sua explicação dão melhores resultados. Nós vínhamos vendo como o paciente ele se comporta quando é passado para ele um tratamento. E a gente viu que ele não segue a risca, né? Ele não segue a risca, muitas das vezes, a maioria das vezes. Agora a gente vai ver como elaborar, como desenvolver estratégias para que ele consiga se manter no tratamento. Primeiro de tudo, a gente deve, numa linguagem simples, entrar no contexto de vida dele. A gente deve, de uma maneira simples, pegar o tratamento como um todo e dividi-lo em partes pequenas para que ele entenda, a partir dessas partes pequenas, entenda o todo, entenda o objetivo geral. Isso vai facilitar muito que ele internalize, que ele mentalize o objetivo daquele tratamento que você passou para ele. Isso nos ajuda muito, porque ele vai querer fazer aquilo, porque aquilo vai significar algo para ele, entendeu? Em segundo lugar, a gente deve sempre destacar os pontos mais importantes. Por exemplo, o tempo de tomar o remédio ou de fazer aquilo que foi destinado para ele. Bom dia, eu me chamo Lília. Vou dar continuidade ao que o grupo vinha falando anteriormente. Eu fiquei responsável por falar um pouco da comunicação entre profissional e paciente. Essa comunicação, ela vai ser a base, um padrão ouro, na verdade, pois será através dessa comunicação que será identificado a necessidade básica que esse paciente está apresentando neste momento. Então, essa comunicação ela vai se dar de forma verbal e a não verbal. Na realidade, vai ser utilizada mais a não verbal, mas ambas fazem parte do processo para se ter um diagnóstico rico em qualidade e um diagnóstico efetivo. E será através dessa coleta de informações que se chama anamnese, com acolhimento e uma escuta qualificada e humanizada,
visando uma qualidade para esse paciente, uma qualidade de tratamento, incentivar esse paciente à adesão aos regimes terapêuticos que vai ser passado através dessa coleta de informações e através dessa comunicação interpessoal, profissional e paciente. E quando essa comunicação ela não se dá de forma efetiva, ela causa um estresse emocional, tanto para o paciente como para o profissional, mas enfatizando mais para o paciente. Esse estresse emocional, ele pode provocar no paciente uma confusão ou uma questão que ele não vai entender de forma coesa qual o seu manejo de tratamento. Por isso que é de fundamental importância ter uma comunicação efetiva e de qualidade com o seu paciente. E trazendo um pouco, abordando essa comunicação entre profissional e paciente, eu vou convidar nesse momento uma colega enfermeira, que é Jucineide Maria, e ela vai abordar um pouco sobre a comunicação entre os profissionais de saúde e os pacientes em COVID, que é um tema bastante abordado na nossa atualidade. Bom dia, gente. Meu nome é Jucineide, eu sou profissional de saúde e eu venho falar da importância de se ter uma boa comunicação entre profissional de saúde e paciente, né, para se ter um bom resultado no seu tratamento, né, para que motive esse paciente ao seu tratamento. Eu destaco, né, a pandemia do Covid-19, a importância de cada profissional, já que o paciente ele é afastado, né, do seu vínculo familiar, né, e ele pode contar apenas com os profissionais de saúde, né? A importância do profissional de enfermagem. O profissional de enfermagem é aquele profissional que ele passa o tempo todo ao lado do paciente, às 24 horas ao lado do paciente. Então, é através do profissional de enfermagem que se tem uma boa assistência, né? Que se chega a um bom resultado, porque o profissional de enfermagem é ele que vê o paciente como um todo, né? E é ele que destaca cada sinal, cada sintoma que o paciente está apresentando, o que o paciente está relatando. Então, a importância da humanização diante desses profissionais com esse paciente para se ter um bom resultado, para se ter uma boa motivação, para que o paciente possa fazer o seu tratamento e chegar ao resultado desejado. Então, que cada profissional ele tem um olhar humanizado para o seu paciente, um cuidado ao seu paciente,